Bom dia, gente. Dando continuação à aula passada, nós vamos falar sobre cultura. Na verdade, o que é cultura? Nós sabemos que ela pode ser utilizada de diversas formas, com diversos significados. Mas o que é cultura? Cultura é um conjunto de conhecimentos, de valores, símbolos. Cultura é um conjunto de tradições, ideias, costumes, práticas, aquelas práticas que se tornam características típicas de um grupo, como, por exemplo, a família, o grupo social, grupo étnico, grupo religioso, e assim nós temos uma série de grupos. Quem fala que cultura é arte está correto. As obras de arte, a literatura, a pintura, a música. Cultura também pode ser um estilo de vida. Pessoas diferentes em diversas partes do mundo acabam adquirindo costumes diferentes. Isso é normal. Cultura também pode ser a questão do grau de estudo. Uma pessoa que tem um índice elevado de estudo, de conhecimento, acaba se dizendo que é uma pessoa que tem uma grande cultura. Então, vocês podem observar que esse nome cultura, ele é utilizado para diversas situações, diversos significados e diferentes situações. A cultura, como eu coloquei aí, tem sido motivo para discriminação. Um exemplo, pessoas que têm pensamentos diferentes, pessoas de grupos sociais diferentes. A questão da religião, por exemplo, você acaba adquirindo costumes diferentes pela sua religião, como, por exemplo, os muçulmanos acabam sendo discriminados. No hábito alimentar, por exemplo, na China. A China, eles têm um hábito alimentar bem diferente do nosso. É claro que eles comem quase as mesmas coisas, mas, por exemplo, eles comem insetos, eles comem ratos, eles comem até cachorros. Então, isso é um hábito cultural. A gente tem que ver, por exemplo, nas Filipinas tem uma cultura chamada de pagmamano. Pagmamano, o que é? É quando um jovem se encontra com uma pessoa idosa, obrigatoriamente pega a mão do idoso, bota na sua testa. O que é isso? Significa dizer, primeiro, o respeito aos mais velhos, a toda aquela bagagem de conhecimento que eles têm, e é uma forma de dizer que eles estão adquirindo também essas tradições. Cultura, conhecimento. No México, nós temos, por exemplo, o Dia dos Mortos, onde se comemora de uma forma bem diferente do Brasil, porque no México se celebra a morte. É uma coisa muito estranha para vocês brasileiros. No México se monta mesas com alimentos, as comidas e as bebidas que a pessoa gostava em vida. É uma forma de dizer que ele vem no Dia dos Mortos para se alimentar e para beber aquilo que ele gostava em vida. Então, tudo isso aí são culturas diferentes. A questão dos Estados Unidos com o Halloween. Para muitos, o Halloween é uma coisa feia, pecaminosa. Não! Também é uma forma de celebrar o Dia das Bruxas. E se você for atrás, a gente encontra uma série de culturas diferentes, de hábitos diferentes, não é isso? A questão é saber respeitar. Cada país tem suas culturas, e é uma coisa local também. Nós temos a nossa cultura regional. Um jovem daqui de Pio Nono tem características diferentes de um jovem, vamos ver aqui, de São Paulo, do Rio Grande do Sul. Então, esse conhecimento, essas características, essas atividades diárias, conversas, festas, comemorações, tudo isso é transmitido de geração para geração. E tudo isso faz parte do sistema de cultura, da definição de cultura. Agora, veja bem, cultura é tudo que inclui o conhecimento, a arte, as crenças, mas também a lei, a moral,
os costumes e os hábitos adquiridos, como eu disse anteriormente, tanto em família como em sociedade. Tem como símbolo as próprias práticas sociais, certo? Nós temos, por exemplo, no Brasil, a nossa cultura nacional. Então, isso é muito abrangente. E de uma forma completamente diferente do que muitos pensam, não existem pessoas com mais ou com menos cultura, ou com culturas inferiores ou superiores. Toda sociedade possui um conjunto único de valores. Então, veja bem, não existe cultura superior nem cultura inferior. Toda a sociedade possui um conjunto único de valores que foi construído através da sua própria história. E o principal de tudo é que essa cultura, esse conjunto de valores, ele deve ser compreendido e respeitado por todos. Então, quando a gente entrar ali na frente da questão do etnocentrismo e do relativismo cultural, vocês vão ver que essa questão de que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente se refere à cultura dos outros como uma coisa diferente, uma coisa estranha. Ah, nós somos melhores, nós somos piores. Isso não existe, certo? Vocês têm que botar na cabeça de vocês que isso é errado e a gente tem sim, por obrigação, respeitar a cultura dos outros. Então, aqui é uma definição muito interessante que diz assim: nas ciências sociais, em especial na antropologia, entende-se por cultura o conjunto de práticas, saberes, valores e normas construído nas interações sociais ocorridas em cada grupo em um determinado tempo histórico. Isso aqui é o conceito de cultura de acordo com quem? De acordo com a sociologia, certo? Vocês têm que tomar muito cuidado com isso. A gente, como eu digo, a gente quando estuda sociologia, a gente tem uma oportunidade muito grande de abranger nossas informações. Outra coisa, esse termo cultura é um dos modos de constar a importância do ser humano e toda a sua história. Ela vem da palavra colere, que significa cuidar. Bom, no ponto de vista sociológico, é cuidar. Cuidar do quê? É adquirir o conhecimento e respeitá-lo dentro das nossas próprias condições. Agora, alguém pode estar perguntando: ei, mas a gente costuma escutar coisas do tipo agricultura, floricultura, piscicultura. Isso também é cultura? Sim. Isso é chamado de colere. Colere é a cultura voltada para a natureza. É aquela cultura que tem por objetivo cuidar da natureza, cuidá-la e transformá-la. Como assim? Olha, embora a gente aprenda muito a questão de que o ser humano ele é cruel, que o ser humano ele prejudica a natureza, que o ser humano acaba com a natureza, mas veja bem, se você tem uma fruta, vamos escolher uma fruta qualquer, uma manga, no meio do nada, na natureza, é claro que aquele pé vai colocar aquela fruta normalmente, só que ela está mais apta a pegar tem os insetos, tem os problemas gerais da natureza, a falta de água. Aí se você pega um pé de manga que é protegido, que é cuidado, ele vai ser aguado, tem o tratamento para insetos e outros malefícios. Então, do ponto de vista social, essa cultura, lembrem, agricultura, floricultura, piscicultura, tudo que tiver envolvido com natureza, é o colere, é o que a gente chama de colere, ou seja, é a cultura que tem como objetivo proteger, cuidar a natureza, transformando-a, mas transformando-a do ponto de vista positivo.
certo? A cultura consiste num conjunto de práticas. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Esses valores, eles podem ser coletivos, servindo para todas as relações sociais. Então a gente tem que tomar cuidado, porque ela pode ser vista individualmente, mas ela também pode ser vista como coletivo, como todo, certo? Quando a gente fala de cultura, a gente pensa num grupo na sua dimensão material e imaterial, e podemos pensar também, por exemplo, em patrimônios públicos, preservação de patrimônios públicos. Então, tudo isso está dentro da cultura, que ela pode ser dividida, viu, gente? Os elementos da cultura são dois. Ela pode ser dividida enquanto a sua vivência, o ser humano e suas manifestações. Um exemplo é que nós temos a cultura material e a cultura imaterial. A cultura material é o quê? São todas as produções culturais que têm como resultado um objeto físico. Exemplo, a arte, que quando a gente fala de arte, a gente engloba o quê? Pintura, escultura, dança, música, encenação. Nós temos o vestuário. Por exemplo, as brasileiras, elas têm o hábito de se vestir de uma forma. Se você for no México, por exemplo, o hábito é diferente. Imagina se você for para o Oriente, é outra forma completamente diferente. Então, o vestuário, o hábito das roupas também faz parte da cultura material. Os utensílios domésticos, transportes, os meios de embarcação. Agora, o que é cultura imaterial? A imaterial trata dos elementos que não têm resultado material. Lembrem, cultura material tem como resultado o quê? Tem como resultado o objeto físico. A imaterial não tem como resultado o material. Então, nós podemos citar como cultura imaterial as tradições, as festas populares, certo? Então, gente, a questão do saber, do valor. Um exemplo muito grande da nossa cultura, a questão das lendas, o folclore. Isso aí é um jeito bem popular de contar. Quantas vezes a gente já não sentou com uma pessoa mais idosa e ela relata coisas de antigamente, histórias, lendas. Quem é que nunca ouviu uma pessoa mais velha falar sobre o pai da mata, sobre Saci Pererê, sobre mula sem cabeça, o boitatá? Então, tudo isso que faz parte do folclore faz parte de uma cultura imaterial. Então, para vocês entenderem a cultura do ponto de vista da sociologia, é preciso vocês entenderem o próprio ser humano. Esse conceito se tornou tão importante em diversas áreas do conhecimento que serve como padrão de interação e de comportamento do homem, que é moldado de acordo com as suas necessidades. O próprio homem molda esse padrão de cultura de acordo com suas necessidades. E acaba gerando uma estrutura e uma organização social. E essa estrutura, essa organização social, elas são bem solidificadas pela cultura. E se você for caracterizar esse termo cultura, como eu falei da sociologia, se você for para a filosofia, por exemplo, é um conjunto de manifestações humanas moldadas de acordo com a realidade e com as exigências globais. Seria o quê? O comportamento natural do homem. Se na sociologia é uma estrutura e uma organização social, a filosofia é um comportamento natural do homem. E se a gente for para a antropologia, essa cultura reflete os padrões do homem, o seu desenvolvimento dentro de uma comunidade.
Então, veja bem, esse termo cultura ele é muito abrangente, demais. Nós temos no Brasil uma cultura muito específica, certo? O Brasil, a cultura brasileira ela não adquire só os valores de um único povo. O Brasil é formado por uma contribuição de várias etnias. E isso acarretou uma mistura bem grande, certo? São costumes dos índios, costume dos escravos, tem influência portuguesa. Então, se a gente for analisar bem, os povos europeus, eles contribuíram muito para o enriquecimento da nossa cultura. Essa miscigenação influenciou a cultura brasileira, produzindo costumes regionais completamente diferentes e disseminou hábitos que eram diferentes dos povos daqui. Olha, no Brasil nós temos uma característica típica, que é o carnaval. Nós temos os alimentos, quem que nunca ouviu falar de acarajé, de vatapá? Não é isso? Então, esses tipos de cultura, eles enriquecem qualquer nação, enriquecem a região local. Porque a cultura, crianças, ela pode ser dividida em cultura organizacional, cultura popular, cultura erudita, cultura de massa, cultura corporal, cultura material, certo? Então, tudo isso é importante a gente utilizar. Vamos bem aqui avançar um pouco esse slide, porque eu já entrei nessa questão das diferentes fases da cultura. Olha bem aí, o que é a cultura popular? A cultura popular nada mais é daquela que nasce de forma espontânea a partir do povo. São manifestações que refletem a identidade cultural e os valores de uma comunidade. Então, que tem origem nas classes dominadas ou populares. É o saber não institucionalizado. Ou seja, não é determinado pela sociedade. A cultura erudita, diferente da popular, ela é baseada em quê? Em estudos, análises críticas, elaboração técnica e apurada. Devido às suas características, tem maior aceitação na elite, nas classes economicamente favoráveis, bem como os intelectuais. Tá bem aí no slide, ó. É o saber institucionalizado, apresentando como produção a visão de mundo das elites. E o que é a cultura de massa? A cultura de massa, ela é aquela que é produzida pela indústria cultural. São os meios de comunicação. É aquele meio quando é difundida para a massa urbana. Então, é voltada, lembrem, é voltada para interesses comerciais. A cultura de massa é voltada para interesses comerciais. E o que é a indústria cultural? É um conjunto de empresas ligadas, veiculadas à rádio, TV, internet. É o que vai divulgar, é o que vai expandir a relação comercial, os meios. Quando você vê essas propagandas de marcas, tudo isso aí, a própria televisão, o que a mídia impõe, porque muitas vezes a gente acha que não, mas a própria mídia nos impõe informações. Então, cabe a nós termos a consciência de saber o que realmente é certo e o que realmente é errado. Nós temos uma cultura de corpo que é aquela dos valores físicos. É voltado para dança, para jogos, comportamentos, festividades, certo? Mas que é tudo visando o nosso próprio corpo. Então, vocês têm que tomar muito cuidado com isso aí. E voltando a falar da indústria cultural, tá aí, ó, a internet como meio de comunicação de massa tem sido tema de grandes debates. Por quê?
Por que é que a internet tem sido motivo de debates? Alguém saberia me dizer? Observem que a gente vive numa época em que as pessoas deixam de dar valor ao contato físico para ficar preso ali na internet. E é onde a gente tem que tomar muito cuidado, porque a internet, tá bem? Garante liberdade para divulgar, para produzir, para informar. Ela é democrática, funciona com meio de propagação de interesses, não é isso? Não é vinculada a uma organização estatal, mas nós temos que saber utilizar a internet corretamente. Porque se nós não soubermos utilizar corretamente, ao invés de ter algo que nos auxilie, que nos ajude, acaba nos prejudicando. Olha esse momento que nós vivemos de pandemia. O que é que a internet está fazendo? Ela hoje é a nossa maior colaboradora. Por quê? Olha que vocês estão assistindo aula através da internet. Nós estamos com videoaulas, grupos de WhatsApp, então é saber utilizar de forma correta, certo, gente? Nessa análise de relações de cultura, a gente tem que ver a relação entre a cultura de massa, a indústria cultural e os meios de comunicação. Então, uma questão que é colocada muito em questionamento é a questão das culturas eruditas e populares. Ambas são produzidas por meios da indústria cultural. Mas aí nós temos que saber como avaliar e como compreender sem termos prejuízos, vamos dizer assim, mentais e físicos, porque o desgaste também é muito grande. Então, tomem muito cuidado com isso aí, tá bom, gente? A gente também tem que ver que a gente falou no início, eu falei rapidamente sobre a questão do etnocentrismo, né? Tá bem aqui, ó. Vamos voltar aqui. O etnocentrismo e o relativismo cultural, que será o assunto do próximo slide.